E o português de lá, que está fazendo tráfico de pessoas de cá. É só ver. A investigação é liderada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O órgão que controla as denúncias migratórias em Portugal fez buscas em 2 endereços. Na casa do presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa, Mário Costa, e na academia de futebol da qual ele é dono, a B Sports, que fica na cidade de Vila Nova de Famalicão, no norte do país. Os agentes encontraram na escola 36 adolescentes estrangeiros, entre eles, jovens talentos brasileiros. De acordo com a investigação, pessoas que se diziam agentes de futebol ou olheiros viajavam para o exterior e vendiam um sonho que qualquer menino deseja: se mudar para a Europa e assinar com um time profissional. Eles cobravam das famílias até R$ 5.300 por mês pela estadia dos menores. E aqueles que deixavam de pagar tinham o passaporte retido e não podiam sair das instalações. Autoridades portuguesas fizeram uma campanha de conscientização para alertar sobre o crime. Não deixes que o teu sonho se transforme em pesadelo. Em nota, o dirigente português Mário Costa negou qualquer irregularidade e disse que está colaborando com as investigações. Já a Liga Portuguesa de Futebol falou que espera a evolução do caso. Isso tem todo o respeito pelos queridos portugueses, mas tem que tratar brasileiro bem lá, tem que respeitar brasileiro aqui, porque essa exploração cá começou em 1500. Pronto, tá dado o recado. Agora vamos falar de futebol. Ô, HG... Fala, Dudu. Nós somos bonzinhos, não pisa nosso calo, não. Pisa não. Abraço! Ô, Dudu, só rapidamente aqui. Fica ligado, porque tem uma informação de um jogador que eu sei que você gosta, que foi oferecido ao Atlético. Daqui a pouco nós vamos contar quem é o jogador e se o Atlético quer ou não. Gente, será que o Mapê vem? Abraço! É ídolo da... Eu acho que posso chamar de ídolo da torcida. Ah, é? É, daqui a pouco vou falar. Eu tô ligado, viu? Agora o Cudê foi embora? Ué, parece que agora foi, né, Dudu? Ué, outro dia o Natan, agora o Cudê é reforço que não acaba mais. Um abraço! Abraço, Dudu! Donos da bola no ar a partir de agora. Minha gente. Fim da linha de Tchatcho Cudê e a gente conta tudo nesta edição de quinta-feira com Gabriel Marques. Veja. Era de manhã quando o Cudê desembarcou em BH. Tinha a missão de negociar a sua saída do Atlético. Até que... Meu, sumiu! A expectativa era que Cudê comparecesse à sede do clube para assinar a sua rescisão amigável. Mas Cudê desapareceu no mapa. Talvez para melhor. Afinal de contas, o torcedor não quer nem ver a cara do Cudê. Saiu brigadinho lá no campo, lá acabou o jogo, foi embora, então já deu o que tinha que dar, né? O time não avança, é um time que fica tocando muita bola, não foi legal, não foi uma passagem legal não. No centro de treinamentos não foi diferente. Dia de reapresentação e nem sinal do Tchatcho. Gemerson tentou explicar, mas acabou se complicando todo. Como é que foi no vestiário a conversa dele com vocês? Muitas coisas já na imprensa, né? Já saiu tudo. Ele se despediu mesmo? Você sentiu que ele se despediu mesmo? Não despediu da gente não, né? O zagueiro teve que usar as suas redes sociais para dizer que foi mal interpretado. Bom, já que o treinador não apareceu, Lucas Gonçalves, auxiliar técnico que está no time desde 2016, comandou as atividades. Enquanto isso, a diretoria tem que arrumar um substituto, mas vai ser difícil agradar a torcida. Alex Ferguson, se ele tá vivo ainda. Guardiola. Quem eu queria era o Dorival, o Galo não trouxe o Dorival, deixou o São Paulo levar ele, né? Ou o Jorge Jesus, né? Veio o Jesus, então. Falo aqui, e eu não falo exatamente direcionado a uma figura, mas eu sempre tenho dito aqui que falta ao Atlético talvez mais cuidado. Falei isso aqui anteontem, vou repetir hoje, mais cuidado com a comunicação do clube. Depois do que aconteceu dentro do vestiário após o jogo contra o Red Bull Bragantino, a comunicação chega para os jogadores e diz assim, não digam absolutamente nada sobre o assunto. Isso é um assunto de ordem jurídica, pede para falar com a comunicação do clube. Para evitar isso aí que aconteceu com o Gemerson. Aí depois ele vai, eu nem estou dizendo que ele efetivamente esculhambou com a situação toda, porque outros 40, talvez ele pode não ter visto ou notado alguma coisa e outros tenham. Então, mas eu estou dizendo da falta de cuidado, do tato com a situação, de chegar no jogador, é assunto do nosso departamento jurídico.
fala com a nossa comunicação, com o Júlio. É isso. E ponto final, para evitar uma fadiga desgraçada com o Gemerson. Depois tem que fazer um post para explicar o que ele quis dizer e tal. Vocês estão, gente, na moral, tem gente achando que o Atlético é uma coluna social, um negócio. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Nossa Senhora da Aparecida do Perpétuo Socorro, amém. Que Deus nos abençoe nesta tarde maravilhosa de quinta-feira com Rodrigo Fuscal, Gelton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes e informações. Atenção, vamos começar falando de Tchatcho Kudê e ter uma informação de um jogador que foi oferecido ao Atlético e eu estou apurando aqui, a informação me chegou agora há pouco, direto de São Paulo. Opa, aí chegou mesmo, hein? E tem até uma atualização da informação aqui sobre esse jogador que foi oferecido ao Atlético. Informação com exclusividade aqui dos donos da bola. Se alguém for tratar essa informação aí fora, por favor, dá um créditozinho para nós, só para dar uma valorizada no trabalho. Assinou a rescisão, ô Thiagueira? Assinar ainda não, HG. Boa tarde a você e todos os amigos. Ainda não foi assinada a rescisão, mas já existe um acordo verbal para que o Tchatcho Kudê e o Atlético abram mão da multa rescisória, que era de 30 milhões quando ele chegou, e foi reduzindo gradativamente conforme o tempo de contrato. E nenhuma das partes vai receber nem um centavo sequer referente a essa multa rescisória. O que as partes têm conversado é sobre questões de valores anteriores, ou valores referente a salário, direito de imagem, como é que vai ficar essa situação do acerto do Kudê. Mas a multa rescisória de 20 e poucos milhões, ela vai ser extinta do contrato e as partes vão rescindir de forma amigável. Agora, a questão do... Deve assinar entre hoje e amanhã, eu esqueci de falar essa informação. Mas de forma então, entre hoje e amanhã... Amigável mesmo, Amigável, né? amigável mesmo. Não vai ter problema, né? Prometeram que não. Tá, verbalmente disseram que não. Ok. Agora eu preciso que você me traga a informação. Bruno Lages, vem ou não vem? Tem um amigo meu, não vou contar quem é. Tem um amigo meu aí da imprensa que tá meio preocupado, tá com medo, diz que acha que não. O HG, pode tranquilizar o Edu Panzi, porque... Brincadeira, Edu Panzi. Eu sei que ele acompanha a gente diariamente, mas brincadeira. Ah, ele acompanha? Acompanha. Nunca me falou. Já o encontrei várias vezes ali caminhando no centro, Encontramos, né, Thiago? É que se de fato ele acompanhar o que ele diz que acompanha pra ficar bem com a galera, com os coleguinhas, aí ele não faz outra coisa. Não, mas eu acho que ele acompanha mesmo, porque ele falou algumas coisas de mim, que eu falo no programa aqui, que ele... É realmente quem acompanha. Concordou comigo em vários momentos e com o Valu também. Ou seja, tá errado, né? Ou seja, tá errado. O Du consegue concordar com você e com o Valu, mesmo vocês tendo pontos de vista opostos. Mas nesse dia era pro nosso Thiago. Aí ele concordou. Ele me ama. Mas vem ou não vem? Então, HG, a situação... Não, é porque... O que acontece? Ontem eu conversei, e isso ontem à noite, eu até tentei uma atualização agora pela manhã. Ontem à noite, bem à noitinha mesmo, eu conversei com uma fonte ligada às tratativas, e o que ela me passou é o seguinte: nós estamos muito animados. Então essa fonte, que é ligada à diretoria do Atlético e ligada às tratativas, está muito animada. Por quê? De acordo com esta fonte, o próprio Bruno Lage demonstrou interesse em trabalhar no Atlético. A única questão que pesa neste momento é a questão familiar. O Atlético já disse ao próprio Bruno Lage que quer contratá-lo até dezembro de 2024. Ninguém ainda tinha divulgado essa questão do tempo que o Atlético pretende contratá-lo, mas o Galo já falou, olha, se é para que você fique seguro, nós estamos dispostos a oferecer um contrato um pouco mais longo. Então, até dezembro de 2024, esse é o interesse do Atlético na contratação do Bruno Lage. O treinador disse que é interessante esse período de contrato, diz que se interessa pelo projeto esportivo do clube, mas a questão familiar é o principal problema nesse momento. Ele prometeu ao Atlético, numa conversa que rolou na última terça-feira, dar essa resposta entre hoje e amanhã sobre essa possibilidade de treinar o clube. E conversaria com a família nesse período, e agora o Galo aguarda. O Galo aguarda a resposta do Bruno Lage para que ele diga sim ou não para essa ideia do Atlético. E aí sim eles vão começar a discutir questões financeiras, mas a própria diretoria atleticana e o próprio intermediário que faz a negociação em nome do Bruno Lage entendem que a parte financeira é o menor dos problemas. Boa tarde, Rodrigo Fuscaldi, o grande Fusca. Eu amo o Fusca, o carro e você, Fusca. Você acha que tá dentro do que você imaginava, de perfil? Você acha que o Lages vem? Você acha que a coisa do jeito que está caminhando, a família começa a botar um pezinho? Você acha que pode acontecer, de repente, uma melada desse negócio entre Atlético e Lages? Como é que você está vendo isso, Fusca? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos companheiros, Eltinho, valeu. Everton, eu acho tudo isso muito curioso, né? Você perguntou se o Atlético tá dentro do perfil do Atlético.
Qual é o perfil do Atlético? Né? Toda hora tem um técnico diferente. Eu acho que hoje o que o Atlético busca, e olha que as pessoas vão brigar comigo aqui agora, hein? Vão brigar bastante comigo aqui agora. É porque deu certo no principal rival, um jovem treinador que desconhecido, já foi assim com o Pesolano, foi assim com o Pepa. O Atlético está tentando mais ou menos a mesma coisa. Um cara que ninguém muito conhece e que pode vir aqui e dar certo. Não dá para falar se o perfil... Alguém aqui sabe como que o Bruno Lage arma o time? Como que ele gosta de jogar? Se com 3 zagueiros, com 3 atacantes. Não se sabe. É muito próximo do que faz o Cudê. É muito... O Atlético busca hoje um técnico jovem estrangeiro para atuar. Agora tem que ver, né? Tá oferecendo contrato longo. A multa vai ser de quanto? De 30 milhões de euros agora? Aí que tá. Eu ia até perguntar isso ao Elton Novaes, porque é o seguinte, quem me descobriu para televisão, lamentavelmente, né, que me descobriu, mas o que a gente pode fazer? Foi o Elton Novaes, né, que viu alguma coisa lá na frente, lá atrás, lá naquelas 2000, que ano foi ele que 2005, 2006, foi 2005, exatamente, não esqueça É, disso. e aí nós estamos aí nessa batalha. Primeira aparição minha foi no MGTV, cara, comentando futebol no MGTV, lá em Divinópolis. Elton Novaes era o produtor. TV Integração. Samuel do Vale e Liliana Junger estava na apresentação. Isso mesmo. Mas o que acontece? Ô Elton, por que quando você foi contratado para a Globo analisou uma série de fatores? Sim. Para te contratar. O Fusca ficou 8 anos na Globo, 7, 8 anos. Eu que participei da contratação. Exatamente. Pois é. Então, aí analisaram uma série de fatores para aprovar a contratação. Seu maior erro na carreira é esse? O Thiago Fernandes a mesma coisa, o Valu a mesma coisa. Quando a gente vai ser contratado por uma empresa, a mais recente, que foi a Itatiaia, eles devem, né, ter analisado como é que era o perfil e decidiram me levar. Cara, por que o futebol é tão... por que o futebol premia quem não tem um comportamento dentro do padrão que eu acho que é razoável? Por que o futebol premia, por exemplo? O cara mata, o futebol premia. O cara atropela, o futebol premia. O cara agride a mulher, o futebol premia. O cara estupra, o futebol premia. O cara tem um comportamento completamente louco, maluco, aí o futebol premia, dando contratos, pagando altos salários. Então, por que o futebol faz isso? Por que é o futebol? Porque se é um cara que tem comportamento duvidoso, um cara explosivo, esse cara, quando você não contrata. Você não contrata, principalmente quando você já sabe que ele tem um comportamento explosivo. Então nós vamos falar daqui a pouco, eu vou falar com o meu coach, Elton Novaes, mas antes eu preciso falar de colchão Oriental Medic. Eu aliso mesmo o meu colchão, porque esse é bom demais. O meu colchão Oriental Medic, por exemplo, você dorme, você tem dores nas costas, dores lombares, você acorda toda hora, você não tem uma boa noite de sono, aí você acha que é o que você comeu na noite anterior, ou que você acabou de comer, né? Porque tem gente que antes de dormir, dá uma comidinha, né? Pega um negocinho, põe do lado da cama e tal, dá uma beliscada e tal, aquele negócio todo. Ou você acha que pode ser o trabalho, gente tóxica, ou você acha que pode ser um monte de coisas, menos o seu colchão. Pois eu digo que o seu colchão é responsável por uma ótima noite de sono. O seu não, esse aqui. Selo do Inmetro que atesta a qualidade do meu colchão, que tem essa tecnologia Ultra Forte X, Plus, correção postural com conforto. Porque a nossa especialidade é cuidar do seu sono. Eu tenho colchão com massageador, eu tenho sem massageador. Você, por exemplo, quer presentear alguém dando um colchão com ou sem massageador? Pode presentear. Vai comprar direto da fábrica, qualidade absoluta, entrega rápida. Quando você compra direto da fábrica sem atravessador, você paga muito menos. Paga em até 18 vezes para pagar algo que você pensa que é caro porque vê na televisão, mas não é, muito mais barato do que esses que você vê pela rua aí, que não são bons. Outra coisa, eu vou mandar para você 2 travesseiros se você fechar a compra comigo. 2 travesseiros. Não perde tempo não. 992160262, que é o WhatsApp que está aqui. Meu QR Code está ali no canto, só apontar a câmera. Ou se quiser ligar o 0800 também, 0800 038 2000. 0800 038 2000. Ou até pelo site, está aqui, ó, colchãoorientalmedic.com.br. Parcela em 18, ganhe 2 travesseiros. Com ou sem massageador, vai dormir no melhor colchão do mundo. 0800 038 2000, meu coach Elton Novaes. Então vamos para essa primeira parte aí que você colocou a respeito das coisas que acontecem dentro do esporte, né? Dentro do futebol especificamente. Tem uma questão que eu sempre
pego para falar a respeito do esporte não é só no futebol, não, de uma forma geral, tá, gente? O que acontece dentro de arenas também tem essa proteção. Eu falo isso por parte de torcedores que às vezes fazem alguns atos criminosos dentro do estádio e não são punidos da mesma forma que deveriam. Então, isso também acontece com torcedores. Então, no esporte também, isso acontece. Hoje a gente vê muito, a CBF tem pensado muito na questão do novo treinador da seleção, que já passou da hora de confirmar esse novo treinador, e a gente vê uma rejeição em cima do Abel. E isso é muito por causa das coisas que acontecem dentro de campo, né? Da forma que ele é áspero, é rígido com jogadores do time adversário, com treinadores dos times adversários, até mesmo com jornalistas. Então isso tudo tem pesado um pouco aí para esse novo treinador. Agora, a respeito do treinador do Atlético, eu acho que o HG, quando ele pegou, ele falou assim, tem um jornalista aí que está um pouco em dúvida aí sobre a chegada do Laje. Era você? Eu sou um desses. Eu estou muito desses. em dúvida a respeito da chegada do Lages. E essas são informações que eu colhi hoje pela manhã com um amigo meu que trabalha em Portugal. E essa questão familiar dele pode pesar bastante. E outra, ele tem mercado na Europa, então isso também pesa. E uma outra coisa, nas primeiras conversas que ele teve com o Atlético, não foi apontado valores salariais. Então isso também pode pesar. Eu acredito que nessas próximas conversas que ele terá com a direção do Atlético, como o Thiagão bem trouxe aqui, nas próximas horas isso pode acontecer também pelo Lages, que tem que definir primeiro a questão do Cudê para depois avançar com o Lages. Então essas questões podem sim ser um pouco problematizadas. Lembrando que o Atlético volta a jogar a partir no dia 21, né, contra a equipe do Fluminense. Então, o trabalho lá na Cidade do Galo, ele continua sendo muito bem feito. Isso porque o Lucas Gonçalves, que é aquele responsável que fica pela parte técnica interina, né, tem um trabalho já bem avançado com o Atlético, já foi esse substituto em 2021 e também em 2022, logo depois da saída do Turco. Em 2021, lembrando que ele teve uma sequência de 4 jogos com 4 vitórias e foi capaz de melhorar o Zarate. Aquele Zarate que estava vindo com uma situação um pouco ruim dentro do campeonato passado. Ele deu uma melhorada nele, conseguiu colocá-lo em funções diferentes. Então, o Atlético tem o segmento lá, consegue... para essa partida contra o Fluminense, eu acho que o Atlético tem que trabalhar pensando no estilo que o Atlético quer. E não vir com uma lista de nomes para colocar e depois se arrepender lá na frente. Algo que já aconteceu várias vezes com o Atlético. O Edra Leite também trabalha lá já há muito tempo e faz muito bem o trabalho junto com essa equipe do Atlético. Então, eu prefiro que o Atlético pense muito bem antes de ir para o plano B, para o plano C, para o plano D, para o plano E e para até para o F, que foi isso que aconteceu quando veio o Turco. Ô, Valu, foi um monólogo, né, do Elton, né? Eu acho que dá pra fazer Desabafei. um desabafo do Elton Novaes. Nossa, impressionante. Vocês ficam dando tempo demais. Mas nós precisamos ver isso aí. Você sabe que eu dei a ideia uma vez pro André, nós conversamos sobre o André, o que você acha de a gente colocar reloginho na tela? Nossa. O cara tem X segundos ou minuto e tal pra matar o raciocínio. Mas às vezes até divertido. E outra coisa, deu tempo, zerou o relógio, corta o microfone. Corta o microfone. Desculpa pela extensão. Na época o André até achou legal, mas ele não implantou ainda, mas pode acontecer. Ô Valu, você acha que os clubes são muito permissivos com uma condição como essa que o Elton citou, do Lucas Gonçalves, por exemplo? O Lucas Gonçalves está lá de auxiliar, muito longe do trabalho que era feito pelo Cudê. O Cristiano Nunes está lá, informações que eu recebi de gente do clube, tá, pessoal? De repente, o Cássio Regui estiver assistindo e quiser me corrigir, o Cristiano Nunes, que dizem ser um ótimo profissional, não sei que eu nunca treinei com ele, né? Estava um pouco longe, porque tinha os do Cudê. Você acha que os clubes são muito permissivos? Eles abrem mão, os caras trazem o bonde e daqui a pouco os caras vão embora e os profissionais ficam aí, recebendo do clube e não entregando o que se espera, porque os treinadores vêm com bonde e tiram o trabalho desses caras. Mas aí, Everton, boa tarde para você, para os amigos, é parte do pacote de quanto você contrata um técnico, né? Os clubes até passaram a adotar mais aqui no Brasil os técnicos adjuntos fixos, né, que sempre trabalham no clube. Enfim, eu concordo com o Elton quando ele diz que para o próximo jogo o técnico que já conhece mais o dia a dia do Atlético deve preparar essa equipe, mas
vejamos, né? Estou também com o Fuscaldi quando ele fala qual que é o plano agora para o Atlético, né? Porque a gente vê muito aqui no Brasil também, vamos lá, de repente o Atlético vence o Fluminense, vence mais um jogo. E aí, outra coisa que eu tenho para questionar para o Thiago, qual o tempo que o Atlético está disposto a seguir negociando com o Bruno Lage? Porque a temporada não espera. Essa semana ela é um asterisco, né? De 11 dias. O tempo está passando. O Atlético, teoricamente, para mim, já está perdendo tempo desde quarta-feira. Repito, quando eu digo perdendo tempo, é porque não estava, apesar de todo o barulho, antes do jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino, nos planos que o Atlético fosse mudar o comando técnico da sua equipe agora. Então, assim, são algumas coisas, alguns pontos para serem colocados. E trazendo até, quem sabe, um pouco de otimismo para o torcedor atleticano, o Elton colocou muitas coisas, eu acho que o Bruno Lage pode colocar e pode ver o Brasil como a Filadélfia do futebol, a terra da oportunidade para os técnicos portugueses, onde muitos vieram e se sagraram vencedores aqui. O Valu é um poço de... O Valuzinho, só uma referências. Peraí, tem um assunto do Alan pra você me falar, e você vai falar do Valu daqui a pouco. Não, é porque tem informação do Laje? Não, é que... Calma, não dá agora não. Eu vou responder depois. Dá agora não, deixa eu dar um recado aqui que é importante. Muito mais inclusive importante pra você, que você comprou um carro e tá pagando 2. Foi o que você me falou no almoço ontem. Então eu tô preocupado com você que tá do outro lado, porque você compra um carro e parece que tá pagando 2. Na hora do financiamento, juros abusivos embutidos no contrato, você fica louco para pegar o carro, sair andando, assina o contrato, vai embora, quando vai começar a fazer conta, valor da prestação vezes o número de prestações, está pagando 2 carros. Tá certo isso? Claro que não. E se tá errado, por que nós não vamos cuidar? Eu tenho quem possa te ajudar. 2566-2701, fale com os nossos consultores, aquelas ligações indesejadas, falando de busca e apreensão do seu carro, vai devolver para o banco e tal. Calma que nós vamos dar um basta e virar esse jogo aí. Você vai ligar agora para a Solução Consultoria, 2566-2701. Nós vamos diminuir imediatamente suas parcelas, se caso a gente identificar que há juros abusivos embutidos no contrato. 2566-2701. Não pague juros abusivos, e normalmente os contratos têm juros abusivos. Você pode ser num contrato que já pagou ou num contrato que está pagando. Nós podemos reduzir o valor de prestação, quitar o financiamento ou, de repente, mandar o dinheiro para sua conta e você faz o que bem entender com ele. 2566-2701, QR Code está ali no cantinho, é só apontar a câmera. Ligue agora ou chame no WhatsApp, que é esse mesmo número aqui. Olha aqui essas pessoas, ó. Olha aqui, saldo devedor de 18, pagou 1.900, quitou. Saldo devedor de 50, pagou 10, quitou. Vai ficar esperando o quê? 2566-2701, esteja você onde estiver. Liga agora que a gente resolve para você. Ligue já! Situação... Bom, você falou que ia falar do Lages, pro Valuzinho, e atualiza para nós, por gentileza, a questão do Alan. Vou atualizar sim, HG, mas sobre o Laje, Valu, a ideia é que essa negociação se encerre até amanhã. E aí seja com desfecho positivo ou negativo. O Galo está otimista. Resta saber se vai fechar de fato. E aí, como eu disse, o termômetro que eu estou trazendo é do Atlético. O Atlético está otimista, mas resta saber se até amanhã fecha de fato, para sim ou para não. O Galo espera até amanhã. E aí, se não der, se o desfecho for negativo, a preocupação aumenta. Porque quem vai ser o plano B? Já existe conversa com o plano B? Porque o Atlético tem alguns nomes na lista. Eu tinha trazido aqui que os caras gostam, por exemplo, do Carvalhal, os caras gostam do Pedro Martins, e que tinham me passado que no Brasil, ou dos brasileiros, o nome que agradava era o Rogério Ceni. O Elton até acha que tem outra informação. Mas enfim, só para acrescentar aqui do Alan agora, seguir com o que o HG perguntou, a situação do Alan é a seguinte, HG. O Flamengo pressiona o Atlético e quer que essa negociação tenha um desfecho até hoje. O Flamengo e o Atlético tinham chegado a um acordo verbal até no final da semana passada, e quando chegaram nesse acordo verbal, se comprometeram a assinar os documentos até esta quinta-feira. E aí, diante da situação do Atlético, a diretoria segurou um pouco mais essa venda do Alan. Por quê? Primeiro porque vive um momento de crise. Procura um treinador, precisa resolver a situação com o Cudê. Então o foco da diretoria, todo o foco, seja do departamento jurídico, seja do departamento de futebol, seja da diretoria mesmo, da alta cúpula, foi para resolver a situação de um novo treinador e para a saída do Cudê, porque tinha uma multa milionária envolvida na situação.
Então o Galo segura e trava essa situação da venda do Alan e neste momento também pensa que vender o Alan seria motivo para receber um pouco mais de crítica, seja da torcida, seja da imprensa, seja da opinião pública. Então o Atlético gostaria que essa negociação pudesse acontecer talvez mais próximo da janela de transferências, porque a janela de transferências do Brasil só se inicia no dia 3 de julho. Então, hoje, o Galo quer que essa negociação aconteça só lá na frente e o Flamengo deu um ultimato na diretoria do Atlético e nesse ultimato disse que quer que essa situação se resolva hoje. O Flamengo disse, inclusive, que se essa negociação não se resolver ainda hoje, ele estaria disposto a melar o negócio e tirar de jogo todas aquelas condições que foram alinhavadas durante a semana passada. E aí, o que tinham alinhado era 9 milhões de euros, sendo 7 milhões e meio de euros fixos e outros 1 milhão e meio de euros por meio de metas. As metas referentes ao número de jogos que o Alan fizer no Flamengo. Título conquistado, não? Não, número de jogos que o Alan fizer no Flamengo. O Atlético descartou e rechaçou qualquer possibilidade de fazer essa meta por meio de título. Porque ficaria parecendo que o Galo está torcendo para o Flamengo ganhar algum título, né? Absurdo. Embora não seja bem isso, na verdade. Ué, a realidade não é bem essa. Claro que é, ué. Não, a realidade não é bem essa. Claro que é. Ficaria parecendo que o Atlético está torcendo para o Flamengo. Mas o Atlético pediu então para que a meta fosse por número de jogos no Flamengo. Tá, mas ele vai ser, o Fusca, ele seria titular no Flamengo? De cara, assim? Pra mim, o Alan é titular, talvez em todos os times do futebol brasileiro. Gerson e o resto? Joga muita bola, né? É um detalhe que o Atlético precisa fazer dinheiro, né? O Alan faz falta ao elenco do Atlético, mas nesse momento talvez seja bom para o Atlético fazer essa negociação. Agora, nada de vincular a meta. Pô, o Flamengo quer? Compra então e leva. Não faz sentido, né? Porque, pô, se o Flamengudo tá com dinheiro, chega o dinheiro e paga, né? Porque aí não vale a pena o Atlético ficar. Agora, o problema é que o Flamengo tem dinheiro mesmo e o Atlético é que tá... Né? A gente, lá em Divinópolis, em alguns lugares, a gente falava, você está lambendo uma embira. Eu nunca soube o que é embira. Agora tem um negócio, né? Ó, a informação que chega, hein? Pois não, só para falar, a crise, o Thiagão falou em crise, né? Pô, o Atlético está no G4 do Campeonato Brasileiro, prestes a se classificar na Libertadores, campeão mineiro. Tá certo, teve um tropeço terrível contra o Corinthians na Copa do Brasil. E é o que faz a falta de grana, né? Faz um time que dentro de campo tem potencial e tem resultado, está em crise no momento Detalhe, tudo isso que o Fuscaldi falou aqui sem o Alan. E já faz quanto tempo que ele está fora do time? Desde o dia 15 de março de 2023. Esse crescimento, a respirada do Campeonato Brasileiro. Não, hoje é dia 15? Hoje. Faz 3 meses hoje. Pois tem 90 dias. Aniversário de ausência. O Kardec, Diogo. Nós, está fazendo aniversário de ausência, né? Esse Pedrinho já está debutando. Não, o Pedrinho vai ficar à disposição a partir de julho. A partir de julho. O problema é, o contrato dele se encerra no dia 30 de junho. O Atlético quer renovar. O Atlético quer renovar, mas nos mesmos moldes? Mas não tem um mecanismo automático por causa da lesão, Thiago? Não, então. Ele fica um pouquinho mais até se recuperar da lesão. Só que dá 15 dias de diferença. Ele deve ficar 100% fisicamente a partir de meados de julho. Então o Atlético quer, e aí eu não sei os moldes. Eu ainda não tenho os moldes, mas o Atlético quer manter. Vale a pena o renovar com o Pedrinho, ou Elton? Pelos valores, né? É um peso, né? Porque o Pedrinho, ele viveu a situação... Quais os números dele, André? As seguintes situações. São 26 jogos, uma assistência e nenhum gol. E ele vive uma situação que foi 6 meses dos 12 ele começa e quando ele vai engrenar, machuca. Aí ele fica um tempo parado. De novo, quando ele volta, começa a ganhar algumas oportunidades, machuca. Então não é possível o torcedor do Atlético, nem a gente, fazer uma avaliação do que foi o Pedrinho dentro do Atlético. Porque quando ele ganhava uma perninha, ele ficava fora. Mas mesmo assim, eu acho que ele foi muito mal aproveitado pelo Cudê. Eu gosto do Pedrinho jogando pelo lado. O Cudê jogava ele como meia. Não, sempre eu acho que isso atrapalha muito o Pedrinho. Quando ele jogou pelo lado, ele jogou bem. Sim, e assim, a melhor fase dele, pra mim, é no Corinthians ainda. Eu não acompanhei a ferro e fogo lá no Shakhtar. O Alan se reapresentou ontem, Joe? O Alan? Não sei, preciso checar. Vou saber pra nós. Gente, tem uma informação que acabei de receber aqui, muita atenção. Acabei de receber uma informação, e é uma informação importante, porque é um jogador que a torcida do Atlético, embora já tenha reclamado com ele antes da saída, é um jogador que a torcida gosta, campeão aqui, muito bem no Palmeiras, Marcos Rocha foi oferecido ao Atlético. Informação que me chega agora, direto de São Paulo, foi oferecido ao Atlético, o atleta Marcos Rocha, com salários absolutamente dentro dos padrões atleticanos. Aí eu perguntei para essa pessoa, tá, mas
Falou com quem no clube? Porque, veja bem, não é só o Rodrigo Caetano que trata os assuntos. Quando chega para oferecer, de repente chega em algum dos R's lá, você olha, tem um jogador que vocês acham. Aí os R's pegam e levam, entregam. Rodrigo, o que você acha? Aí o Rodrigo, olha, eu acho que não, ou que sim, etc e tal. Não necessariamente que chega direto pro Rodrigo, por isso que eu não sei para quem foi. Mas, ó, o Marcos Rocha foi oferecido ao Atlético, salários completamente dentro dos padrões, 2 anos mais novo que o Mariano, que atualmente, né, é o lateral do Atlético, um dos. Aí eu perguntei, e qual a resposta do Atlético? A princípio o negócio não fluiu, porque a informação que eu obtive é de que o clube não é o perfil que o clube deseja contratar. Agora a pergunta que eu faço, Valu, o Marcos Rocha, atualmente, pelo que você viu no Palmeiras... Ah, outra coisa que eu perguntei aqui, peraí um pouquinho, deixa eu só achar a conversa aqui. Histórico de contusão, Everton, no Palmeiras o histórico de contusão dele está entre os mais baixos do grupo. Ele joga frequentemente lá no Palmeiras. Ele é meio utilizado. Eu acho o Marcos Rocha um baita de um lateral. E lá no Palmeiras ficou até em dúvida. Mike ou ele? O Marcos Rocha, ele tá entre os melhores laterais do país desde 2010. Então oferecido ao Atlético. Tem bola para jogar no Atlético, Balu? Eu acho o Marcos Rocha um lateral direito muito de muita regularidade. Acho ele muito bom lateral para dentro do nível do nosso país. E aqui no nosso futebol, eu me atrevo a dizer que o Marcos Rocha ele tem condições de ser titular de qualquer uma das 20 equipes, inclusive até do Flamengo, que agora o Sampaoli recentemente tem ali o Varela, já tentou o Mateuzinho, quem está assumindo a titularidade no momento no Flamengo é o jovem Wesley. Então, para mim, o Marcos Rocha, ele seria titular em qualquer uma das 20 equipes. É aquele lateral, quem gosta de jogar aí FIFA ou PES, quando você está montando a sua equipe ali na Master League, se você contrata o Marcos Rocha e coloca ele lá no lado direito, você sabe que você pode não ter, por exemplo, um jogador mais, até pela idade, ele não tem mais aquele vigor físico dos tempos de Atlético, mas você tem um lateral ali experiente, que evoluiu barbaridade jogando com Abel Ferreira, especialmente no aspecto defensivo. A saída de bola do Palmeiras hoje passa, por exemplo, pelos pés da construção do Marcos Rocha. Então, é aquele jogador que você fala assim, lateral direito é o Marcos Rocha, bora para as outras posições, porque aqui eu já estou resolvido. É um jogador que pode não ser, às vezes, nota 8,5, nota 9, mas ele não perde média, geralmente, dentro dos jogos e está acostumado com todo tamanho, com todo tipo de jogo, né? Uma regularidade absurda que tem o Marcos Rocha. Quando eu falo de 2010, você pega, ele estava no América, ele tinha voltado do CRB e estava no América. Jogou muito bem na Série B, depois joga na Série A, o América cai, mas ele teve uma sequência, vai 2012 para o Atlético, fica 12, 13, 14, 15, de 12 em diante eu concordo com você. Então, até 17. Até 17. Aí ele fica até 17. Vai pro Palmeiras, titular absoluto, conquista títulos importantes pro Palmeiras. Baita lateral. Baita lateral. É assim, é um grande nome, é um cara que eu falo assim, a hora que quiser ele entra em qualquer time do futebol brasileiro, como o Valor colocou. Muito bom jogador, uma pena que o Atlético não pensou melhor aí essa situação. Ô Elton, o Marcos Rocha, Everton, você vai concordar comigo. O Marcos Rocha é, na minha opinião, um dos jogadores mais injustiçados nos últimos tempos em seleção brasileira. Tô com você. O Marcos Rocha tinha potencial, ainda mais porque a gente chegou aí para uma Copa do Mundo com o Fagner. Né? Então, sim, o Marcos Rocha tinha... Não que o Fagner seja a última Copa foi gritante, né? Então, assim, o Marcos Rocha tinha potencial para jogar na seleção brasileira. Eu não sei se vale a pena trazer, porque por causa do salário e tal, se está dentro dos... Eu não faço conta... A pessoa me passou aqui até quanto que é o salário, mas eu não vou falar, não. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros. É problema do Atlético. Agora, em termos técnicos, Marcos Rocha coloca um lateral no bolso e outro no outro e é titular do Atlético. Mais baixo o salário. Agora, eu só acho estranho a fala de não estar... Qual que é o perfil? Você tem hoje um lateral que você olha, o Mariano, ele é mais novo, mais jovem do que o Mariano, mais velho que o Sará. Às vezes eles não gostam da cara do Marcos Rocha. Não sei, cara, eu fico sem entender. Assim. Quando me falaram de não ser o perfil... Aí eu também fiz essa pergunta aqui para essa pessoa que me passou. Qual que é a idade do Marcos Rocha, HG? Trabalha 3.5? Gente, essa pessoa trabalha diretamente com o Marcos Rocha lá. Olha todo dia. Conhece demais. O histórico de contusão baixo. Está com 34 anos. 34. Mas gozando de um bom aspecto físico. Não, sim. Muito bem.
Um cara que, pô, olha o que o futebol do Marcos Rocha cresceu no Palmeiras. Absurdo. Aí ofereceu. Aí o Atlético, segundo que essa pessoa me passou, o Atlético disse, olha, não tem interesse porque não está dentro do perfil que a gente gostaria. Eu não sei quem respondeu, tá? Só uma coisa aqui que eu tenho... E aí, o que acontece? Aí essa pessoa falou, e é um salário dentro dos padrões, e mais baixo até do que o salário atual do Mariano. Eu falei, caramba. O Rocha, a renovação com o Palmeiras ainda não está descartada. E ele ainda tem... Parece que o clube informou a ele que não vai renovar. Então, a ele ainda não chegou isso. E nem aos agentes dele. Ele então tem essa questão com o Palmeiras. A renovação não está 100% descartada. E a situação com o Botafogo, que o Botafogo tem interesse na contratação do jogador. Por que o Palmeiras tem feito com esses atletas que são mais experientes? Quando o cara tem 34, 33... o Palmeiras deixa para conversar sobre renovação a partir de agosto. Porque é quando já dá para ver mais ou menos o que ele apresentou durante a temporada. Então, se o Marcos Rocha tiver um período longo ali no Palmeiras, jogando, tendo oportunidades, mostrando que ainda é útil para o time do Abel, é possível que essa renovação aconteça. Mas depende mais do que o Marcos Rocha apresentar dentro das 4 linhas do que do interesse propriamente dito da diretoria nesse momento. Porque a diretoria vai só se manifestar de acordo com o que ele apresentar. Então, o desempenho dele é primordial, fundamental para que exista essa renovação. Thiagão, agora pode ser a questão do perfil que o Atlético talvez... não é o meu perfil, só se o Atlético, a partir de agora, mudou e está querendo dar uma renovada, uma rejuvenescida no elenco. A partir de agora, vou tentar contratar jogadores mais jovens. Isso pode ser uma explicação. Isso pode ser uma explicação para frente. Eu acho que o Marcos Rocha está pensando só para o próximo ano. Ele fica livre do contrato com o Palmeiras. Sim, o Palmeiras não deve liberá-lo agora na janela do meio do ano. Não. Porque perder o Marcos Rocha agora significa buscar alguém. Então imagina mas aí que tá. Essa pessoa que me mandou a informação disse o seguinte, presta atenção, pode ter sentido. Mas você tem quem é o reserva dele? Aí porque o titular hoje é o Marcos Rocha. O titular do time hoje é o Rocha. Aí é o menino da base, que já jogou também. Você perde o Marcos Rocha. É porque essa pessoa me passou a informação disse assim, se o negócio melar, por exemplo, com o Flamengo, e o Palmeiras do Alan, e o Palmeiras, como esteve interessado no Alan ali atrás, será que não poderia rolar uma composição? Tudo bem, a gente faz o bem bolado com o Alan aqui, vocês liberam o Rocha agora. Mas o Rocha era um jogador útil para o momento, tendo Mariano e Sarabia? Não, aí não, nesse caso não. Aí eu disse, olha, eu acho que não. Então, mas aí porque também... você ficaria com 3 laterais, embora hoje o Atlético tenha 3 laterais esquerdos. Mas chega e joga pra mim, hein? Eu também acho que chega então, e mas eu acho que não chega e joga por causa do número de jogos. Vou até confirmar aqui. Já fez o Vou 7? até confirmar aqui. Então confere aí. Com todo respeito ao Sarabia e o Mariano, o Rocha joga mais. Hoje, ele, pra mim, seria titular. Passaria na frente. Mas tem essa questão que o Elton falou. Eu não perguntei sobre isso para essa fonte lá de São Paulo, não. Quantos jogos ele tinha feito? Se for pro ano que vem, aí eu acho até que justifica. E aí entra nessa questão que o Fuscaldi falou aqui, né? Porque não é simplesmente, olha, estou oferecendo, quero ou não quero. Estou oferecendo, mas tem um monte de condições. Vai liberar agora, vai liberar só no final do ano. Para liberar agora tem que fazer uma composição. Opa, ele só fez 2 jogos, hein? Só fez 2 jogos? Pois é. Só que o seguinte, se for para liberar agora, é óbvio que o Palmeiras vai pedir dinheiro. Se for para liberar no final do ano, aí tem sentido isso que o Fuscaldi falou. Aí tem sentido. Agora tem o seguinte, atenção. Informação do Thiago Fernandes de agora. Zé Ivaldo, vem para o Cruzeiro ou não vem para o Cruzeiro? Thiago Fernandes. Só virá para o Cruzeiro se o Cruzeiro assinar um pré-contrato com o Zé Ivaldo. O Atlético Paranaense se recusou a liberá-lo para o Cruzeiro. E aí eu conversei com algumas pessoas ligadas a essas negociações. Houve até de fato uma reunião, como disse a Itatiaia ontem, entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense descartou qualquer possibilidade de liberá-lo. E ainda tem mais. O Atlético Paranaense, nesse momento, negocia a renovação com o Zé Ivaldo e pretende renovar esse contrato até dezembro de 2025. A grande questão é a parte financeira. O Zé Ivaldo quer receber um salário superior ao que foi oferecido pelo Atlético e o Atlético Paranaense já disse ao jogador que não vai ceder nem um centavo mais, que o valor da proposta será aquele. E aí cabe agora ao Cruzeiro e a qualquer interessado apresentar uma proposta de pré-contrato, até porque o Zé Ivaldo tem contrato com o Atlético Paranaense somente até o fim dessa temporada e já poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir de julho.
Então, nesse momento, o Cruzeiro, que tem interesse na contratação do atleta, só conseguirá chegar a um acordo caso firme um pré-contrato com o jogador, porque o Atlético Paranaense não vai liberá-lo até o final dessa janela, até o final dessa temporada, na verdade, né? Então, o Cruzeiro teria a possibilidade de contratá-lo na janela de transferências mais recente, né, que se abre agora no dia 3 de julho, mas o Atlético Paranaense descartou e vetou qualquer possibilidade de saída do jogador. Volante Flávio, ex-Bahia. Veio do Pichotada Cast essa informação, eu vi mais cedo, e de fato o Cruzeiro teve uma conversa com o volante Flávio. Hoje ele pertence a um clube turco. Não vou me arriscar aqui a falar o nome do clube. Eu ia perguntar qual é. Não vou deixar. Trabzonspor, é isso? É isso. Então pertence ao Trabzonspor da Turquia e o Cruzeiro demonstrou interesse na contratação desse atleta, mas ainda não apresentou uma proposta formal. A ideia da diretoria é sondar e entender um pouquinho mais ali como é que está a situação do atleta. 27 anos, tem contrato até julho de 2024 no futebol turco e o interesse hoje do Cruzeiro é fazer uma proposta durante a próxima janela de transferências, mas a diretoria ainda não assinou com valores, apenas conversou com o staff do jogador sobre a possibilidade dele defender as cores do clube na próxima janela de transferências. Ó, vamos daqui a pouco falar mais, eu quero ouvir os meus comentaristas aqui sobre isso, tem informação da Arena MRV também, tá rolando CPI, parece que o Bruno Musi deu declarações muito fortes e apresentou documentos muito importantes que, olha, nós vamos repercutir daqui a pouco, mas esse recado é para você que tá aí. Tá morando de favor, tá morando de aluguel, quer comprar um lote planinho com água, luz, asfalto, meio fio? Peraí! 2523-4600. Chama a RAM, que você vai morar aqui, ó, no Residencial Olhos d'Água. Gente, pertinho de Igarapé, mensais 687 por mês, sem entrada. Olha esse lugar, olha essa natureza exuberante, esses lotes planos, asfalto, meio fio, energia elétrica, água, tudo em abundância para você. Pagando 687 por mês para um lotaço desse aqui. Ah, Everton, se eu quiser comprar o quarteirão inteiro, ué, compra. Tem problema nenhum. Você acha que a RAM não vai querer te vender? Olha o plantão lá, 992107779. Você vai ligar para a RAM, vai pedir para ir até o local. A RAM vai te levar até o Residencial Olhos d'Água, lá pertinho de Igarapé. Você vai ver o local. Quando você chegar, que você descer do carro da RAM, aí não tem jeito. Você já vai querer assinar o contrato, é na hora que o negócio é bom demais. Ligue agora 2523-4600 ou chame lá no WhatsApp 99210-7779. Na volta, informações importantes sobre a Arena MRV, declarações e documentos demonstrados pesados. Até já! Olá, chegamos para o nosso primeiro break aqui hoje. Fabrício, sobe o som, Fabrício, que eu não tô escutando. One more time. Cara, essa é sem noção de boa. Sem noção de boa essa música, cara, maravilhosa. Fabrício, o próximo break, se eu largar o freio do nosso querido Periclão da Massa. Grande música, que é a música do Paracundê. Ó, logo mais nós estamos acompanhando a CPI do abuso, né? Aquela lá na Câmara Municipal. Como disse, acabou de ligar meu telefone dele, mas eu não consigo puxar ele agora nesse momento, peço desculpas. Galera, vamos trazer o que vocês comentaram aqui, já trazer aqui, por exemplo, o que vocês comentaram. A nossa enquete está no ar. A Atlético é multado por grama ruim pela Conmebol. Quem deve pagar a multa? Para deixar claro, o Atlético está no momento perdendo com 16%, então acho que a maioria das pessoas está votando na Minas Arena. Lembrando que dessa vez foi o Atlético multado, semana que vem pode ser qualquer outro time, porque afinal de contas o gramado do Mineirão, como nós veremos em logo mais, tá difícil, viu, cara? Tá difícil mesmo. Vamos trazer mais informação? Não, o que vocês mandaram aqui pra gente? O Gilmar mandou aqui uma mensagem, falou: cara, amo quando o HG faz uma análise social sobre o futebol. Tava escrevendo um artigo sobre o futebol espelho social. HG é muito sensato quando comenta a respeito. Quem mais mandou mensagem foi o... Ih, amigão, não mandou o nome dele aqui, peço desculpas aqui, mas falou: imagina este elenco do Galo nas mãos do Levir Coupe. Boa tarde. Levir Coupe tá há 2 anos sem trabalhar, meu amigo. Sabe, não melhorou muito a situação do Levir Coupe, não. Quem mais mandou mensagem aqui? Ó, amigão, não mandou o nome dele também.
falou aqui que se o Bruno Lage já sinaliza que a família tem um peso grande, não seria um grande risco o Galo contratá-lo com essas multas milionárias. Caso a família ou ele não se adapte, o rendimento dele caia e, consequentemente, o time também, o Bruno Lage fica focando apenas na multa, forçando uma demissão. Muita gente lembra a tal sogra aí do VP, do Vitor Pereira. Muita gente lembra esse problema. Quem mais manda mensagem é o Ailton. O que é o mais conhecido como Fabrício, fica lembrando da sogra também do Vitor Pereira, né? Mais conhecido que o Vitor Pereira, de fato. A sogra é mais famosa. O Fabrício, coitado, ele tem esse pequeno problema aí. Ele é corintiano, né, cara? Então, coitado. Já perguntei pro Fabrício, tá cheio. Perguntei quando é que ele vai conseguir ver um jogo do Corinthians sem passar estresse. Você tem que ver a lista de condições que ele elencou, cara. É incrível. É impossível. O Brunão também tá em cima, né? Mais um corintiano aí na galera. Meu Deus do céu. Vamos lá, o Ailton... Isso é um problema particular de cada um. Não tem que vender Alan, tem que despachar o Pedrinho, Vargas, Edenilson e Patrick. E resolver aí sobre Allan Kardec. Pode trazer Marcos Rocha e mandar o Saravia embora. E trazer de volta também o Alan Franco. O Ailton deixou aqui por último. Quem mais mandou mensagem? O Serjão falou que se o Marco Rocha fosse tão bom assim, já estaria jogando na Europa há muito tempo. Bom, meu amigo, o mercado você sabe como é que funciona, né? Além de tudo, Marcos Rocha ganhava um bom dinheiro, era importante e vencedor dentro daquela equipe do Palmeiras. Ó, galera, lembrando aqui a última passada aqui, ó. Lembra de deixar o seu like aqui no vídeo, o nosso vídeo é entregue para mais gente. E olha, enquete tá no ar, vota a enquete que no próximo bloco eu trago aí como é que tá a parcial da enquete. Valeu, um abraço. Essa é boa, cara. Ó, me dá aí o total de contrapartidas da Arena MRV, Andrezão, por gentileza. Enche a tela do povo aí, Gutão, por gentileza. Os números apresentados hoje na CPI, de acordo com o Bruno Musi, CEO do Galo, total geral até aqui, olha, contrapartidas ambiental, social e viária de mais o licenciamento, além de ambiental, taxas e impostos e essa viária aqui, somando 335 milhões, 336 Na verdade, ali, HG, são contrapartidas. Aí, contrapartidas ambiental, social e viária e licenciamento. Aí, ambiental, taxas e impostos e viária. Então, em licenciamento deu 14 milhões e são os 3 de baixo. Contrapartidas deu 320 milhões e são os 3 ali de cima. Aí, vamos lá. Uma coisa importante para a gente discutir, para você que está aí do outro lado, é de que, normalmente, nos outros estádios construídos no Brasil, a contrapartida foi de no máximo 20% do valor da obra. O Atlético está pagando 44, André? Quase 50. Quase 750 a obra. Quase 50% de contrapartida. Portanto, as pessoas precisam entender que, me parece, diante dos documentos apresentados e das declarações fortes, pesadas do Bruno Musi na CPI de hoje, e hoje ele fala na CPI, apresentando os números, isso aqui é documento, tá? Isso aqui é um número oficial. O Atlético pagou vai pagar, né? 335 milhões, que corresponde a quase 50% do valor da obra. Vocês consideram isso absolutamente normal? Porque o que, pelo menos parece para mim, é que houve um movimento meio que contrário, movimento de força contrária para que esse estádio saísse. Aí você está entendendo o porquê do atraso? Porque além dos valores, fora dos padrões para o Brasil, nenhuma outra arena construída recentemente, por exemplo, a do Palmeiras, a do Grêmio, a do Inter, a do Atlético Paranaense, a do Corinthians, nenhuma teve contrapartida nesses moldes aqui de quase 50% do valor da obra. Aí você está entendendo por que atrasa? Você está entendendo por que aumenta? E aí veio a pandemia durante tudo isso. Aí, matéria-prima, um absurdo, né? Tudo que você... Material de construção virou um negócio maluco. Você ia fazer uma reforma, você ia lá hoje fazer um orçamento, daqui uma semana, chegava lá, estava que nem na época do governo Sarney. Mesma coisa. Você chegava no supermercado, ia com a minha mãe no BBB lá em Divinópolis, você lembra, né? BBB. Ia no BBB lá, os caras com a maquininha, eu não aguentava, minha mãe ia dar um quilo de carne. Eu ia lá na outra semana, quanto era? Mas 10 pontos, chegava lá, era 30. Então aí vocês estão entendendo por que atrasou, por que os juros aumentaram. Você fica protegendo. Não, isso aqui são fatos, são números que foram apresentados.
Ninguém inventou essa história, não. Por mais que tenha principalmente a questão ambiental, que é importante, que muita gente questionou, etc., né? Todo mundo entendeu a importância dessa contrapartida, principalmente por causa da questão ambiental e viária. Porque isso tem um impacto, um jogo para 40 mil pessoas ali vai ter um impacto muito no trânsito, muito sério ali da região. Em contrapartida, o que o estádio vai trazer de benefício ali para a de valorização para os imóveis da região e as obras que serão feitas, é um viaduto aqui, outro acolá, o imóvel que está ali que é valorizado. Então tudo isso, acho que é raso dizer desse jeito, mas acho que tudo isso precisa ser refletido. Ô Elton, são valores assustadores que explicam um pouco do tamanho do problema. Então, essa questão viária é a que mais impressiona, né? Porque as questões ambientais, a gente entende que esses valores aí, essas taxas e tudo que tem que ser colocado, e é uma necessidade, é uma obrigação, o Atlético tem que seguir isso, e a gente entende também que pelo fluxo de veículos que vão estar chegando ali até a arena, isso aí vai tudo ter esse peso. Mas os valores em si, eles são assustadores. Assustadores. Essa CPI que está acontecendo agora, né? Agorinha. É isso mesmo, né? Está acontecendo aqui, agorinha. Ó, o Genta mandou aqui para mim. O tempo todo está sendo atualizado. Deus me dibre, ó. O velho, o Ranzinza mandou aqui, ó. Palmeiras, salvo engano, pagou 8 milhões de contrapartidas, Corinthians 18, o Allianz 18 e a Arena Corinthians 8. O Allianz 18, a Arena Corinthians 8. Então, só para você ter uma ideia da desproporcionalidade. O Atlético tem a questão ambiental que pesa um pouco por causa da área onde que foi feito. E o Palmeiras, quando das reformas, o Palmeiras dessa questão diminui bastante, porque o Palmeiras ele foi feito uma reforma total, geral, no antigo Parque Antártica, para agora ter virado. Mas já existia ali. Já existia toda aquela estrutura. Então tem algumas diferenças. Mas essas questões chocam quando a gente vê as questões de números, né? Isso impressiona. Colocar na tela aí novamente aí pro pessoal que está em casa e não acompanhou, mas os números são impressionantes. E como eu estava falando, está acontecendo agora, né? A conversa, o depoimento, o testemunho do Bruno Musi agora nesse momento, e a gente fica vendo em tempo real todas as falas dele, o que ele está colocando, e realmente choca, impressiona, e a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber como que vai seguir, porque os valores que foram pregados pela Arena e o que está sendo agora, essas questões de contrapartida estão pesando bastante. Gente, não tem margem para ninguém defender que isso aqui está correto, tá? Não tem a menor margem para alguém defender que 40% e quase 50% de contrapartida está correto. Principalmente as viárias, uma empresa foi contratada e identificou que os imóveis próximos à arena valorizarão cerca de entre 20% e 25%. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração. Agora eu quero que você leve em consideração, já que eu falei de Rodrigo Genta, Deus me dibre, daqui a pouco o Valu vai trazer uma informação, foi lá do Deus me dibre também, daqui a pouco o Valu vai falar. O que eu quero falar aqui, quem falou que Minas não tem praia? Agora tem! Tem o Aquabit, tá lindo, trouxe praia para Belo Horizonte. Você terá a chance de ir a um evento inédito, jamais visto em Minas Gerais. Vem aí o Luau na praia do Aquabit. Vai ser uma noite incrível, com várias atrações, uma noite mágica com DJs, bandas, barraquinhas e muito mais. Mas a principal atração será ele, viu, Rodrigo Genta? Sei que você gosta demais. Amado Batista, o cantor mais amado do Brasil. É ele mesmo! Toca um pouquinho da música do Amado Batista aí, Fabrício. Olha que atração bacana, gente. Um show fantástico, muita gente gosta, tudo na beira da praia. Mas corre, porque são poucos ingressos disponíveis. Você pode comprar o seu ingresso. Quer ver o show do Amado Batista na beirada da praia? Qual praia? Ué, a praia do Aquabit, ué. Mande uma mensagem agora para 31971794141. Olha o WhatsApp aqui, printa aí para depois não perguntar. Olha lá, tá aqui, ó. 31 é o código, 971794141 e garanta seu ingresso do Luau do Aquabit. Show com Amado Batista. Meu DJ hoje me deixou no vácuo. Não tocou, mas eu canto. Princesa. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido. Luau do Aquabit, chame agora naquele WhatsApp que tá aqui. E vem, meu querido, que vai ser uma grande festa. A Conmebol multou o Atlético no jogo contra o Atlético Paranaense. Aí vem a multa. Aí, põe na tela aí, Andrezão. Taca ali pau, Andrezão. Tá aí, ó. Punições em Atlético e Caps. O cara meteu um H ali.
É porque os caras meteram o H, então tem que ser mesmo. Ó, $10 mil devido às condições do gramado do Mineirão. 10 mil referentes aos gandulas da partida, 8 mil referentes aos fogos de artifício e sinalizadores, 3 mil devido a objetos arremessados no gramado. E quanto pros racistas do estádio, Comebol, desgraçada? Quanto você está cobrando dos clubes que o racismo come dentro do estádio e você cobrou quanto de multa? Tá punindo qual clube? Que os torcedores são racistas? Que ficam imitando macaco e jogando banana? Vocês estão multando em quanto? Bando de hipócritas do cacete, isso que vocês são. E outra coisa, hein? Eu, sobre o gramado, eu não pagaria se sou o Atlético, não. Do gramado, não. Ah, mas não pagaria mesmo. Essa aí você joga pros empreiteiros lá da Minas Arena. Porque os caras acham que a multa é pro Samuel Lloyd. Ou pro Thiago Nogueira. Ou pro... Ah, não, acho que o japonês não tá lá mais, não. Eu acho que é pro Thiago Nogueira e pro Valor. Não é, gente. A multa é pros empreiteiros lá, ué. Tem que botar pra eles pagarem isso aí, ué. Tá no contrato, irmão. Vai pra cima. Você contratou, você quer uma condição boa pra jogar futebol. Você tem. Aí a Comebol vem, faz a cobrança das multas, multa disso, multa aquilo e tal, mas o racismo tá legal. Pode fazer à vontade que a Comebol, ó, mete um joinha na história. Tchau, até já. Olá, chegamos aqui acompanhando, enquanto isso, a treta da CPI ali, pegou para voltar no computador para poder ver. Agora esse ali está falando sobre a diferença nos juros, pois é. Os juros comeu a obra. Bruno Musi está reclamando de ter demorado para começar a realização das obras. Enquanto isso, eu vou trazer algumas mensagens aqui que o pessoal mandou. Quem mais mandou aqui? O cara acabou de mandar mensagem aqui, ó. Douglas Júnior. Vamos ver o que o Douglas Júnior falou. Boa tarde. Por que o nome do Cuca não está sendo ventilado? Tem alguma explicação específica? Amigão, além da condenação do Cuca por estupro, que trouxe muito problema ao Corinthians, e de forma certa, na hora do anúncio da contratação, o Cuca também conduziu um trabalho difícil aqui no Clube Atlético Mineiro, não concorda, cara? Aquele trabalho do Galo lá, no final do ano 2022, não repetiu aquela magia. Complicado, né, amigão? Vamos lá. Quem mais mandou mensagem aqui? Vamos trazer aqui o Everton de Corvelo. Falou, pelo amor de Deus, não renova com o Pedrinho. Com o salário dele, acho que dá para fechar pelo menos com o Rojas. Pessoal... ou é o Matias Rojas? É Rojas, né, amigão? Agora até bugou minha cabeça aqui. Quem mais mandou mensagem foi o Maicon Verteiro Rodrigues de... Eu gosto que esse cara coloca o CEP. Até o CEP dele ele coloca, cara. Aí sim, mandou bem. Então o Maicon mandou mensagem aqui falando que, na sua opinião, esse intervalo do jogo do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro deveria usar para corrigir os erros que estão acontecendo. E quais seriam os erros que tem que corrigir urgentemente? Pois é, amigão. Pois é, Maicon. Cara, é difícil porque tá errando no último terço, cara. É a finalização. Não tem como você... o Pepa não consegue entrar em campo e finalizar, cara. O Ronaldo não consegue mais entrar em campo, jogar e cabecear a bola para dentro do gol. Falta isso. Quem mais aqui? O Luiz Eduardo, aqui de Ribeirão das Neves, falou que gostaria de saber quando que o jogo do Galão vai acontecer na Arena MRV para campeonatos. Bom, com esse projeto a previsão é entre julho e agosto, né, cara? Mas imagina para quem vai ter que chegar no estádio. E também mandou aqui o nosso querido amigo Luiz Eduardo, falou, Thiago Nunes, técnico, muito bom técnico, devia assinar com o Galo. Trazendo aqui então finalizando a nossa enquete, mais de 1000 votos aqui. Atlético é multado por gramado ruim pela Comebol. Quem deve pagar a multa? O Galo foi inocentado pelo nosso chat. Olha só que coisa maravilhosa. 85% das pessoas votaram que a Minas Arena devia pagar a multa e somente 15% deveria pagar a nossa queridíssima multa da Comebol por conta do gramado ruim. Galera, por último aqui, vamos trazer aqui, eu acabei de abrir, o Juliano de Sete Lagoas perguntou por que o Galo não procura o Lisca. Amigão, o Lisca doido tá queimado. E vamos voltar falando em queimar pro programa, porque o negócio vai pegar fogo agora nesse último bloco. Valeu, um abraço.
sério, foi informação do Cláudio Rezende. Cláudio Rezende, que eu sou meu querido. Cláudio Rezende deu uma informação lá na Itatiaia que o São Paulo teria falado com o Cudê, você põe multa alta, porque ela é uma máquina de moer treinador. Aí você falou... bom, enfim. Não, o meu não falei nada. A Crona tem soluções completas para água quente, água fria, esgoto, elétrica. Aqui está Denilson Show. O melhor... Na hora de construir ou reformar, não tem erro. Tem que ser com a Crona, porque aqui não entope. Aqui não dá aquele... estourou dentro da parede, vai ter que quebrar a parede. Com a gente não tem isso, não. Se não for Crona, não aceite. Porque a Crona é show, inovando, trazendo as mais modernas tecnologias para aprimorar ainda mais o que chega até você. Afinal, a gente leva muito a sério a sua escolha. Então escolha sempre Crona. E se não tem no ponto de vendas que você vai comprar, perde tempo não. Olha lá, o QR Code. Você pede que a Tambasa, maior atacadista do Brasil, e não tenta copiar a Tambasa também, não, que vocês não vão conseguir, que nós somos a maior. Então a Tambasa vai levar a Crona para vocês. Crona é show, Crona é Denilson Show. Vem pra Crona, meu povo! Quanto tempo aí, André? Informação rapidinha aqui do Valu, informação importante, Valuzão. Foi trazida essa informação em 3 frentes. Samuel Venâncio, Deus me dibre, segue em Forbes, a respeito do zagueiro Elibelton Palacios. Ele que é colombiano, joga no Elche. Ele é tanto zagueiro e pode jogar também como lateral direito. Até conversava com o Pedro, que é sempre um estudioso do futebol, zagueiro forte, boa velocidade. Então, na mira do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro não tem como esperar o Zé Ivaldo para reforçar a janela de meio do ano, só que ele chegue no ano que vem, né? Ainda dá tempo, 10 segundinhos pro Fuscal de avaliar se está gostando dos movimentos do Cruzeiro. Tem que contratar um zagueiro e um volante, prioridade absoluta no Cruzeiro. Se não der para... Não vai trazer, não pode ser agora, só para o fim do ano, então parte para a próxima, tem que trazer. Essa informação do Lucas Cal é com o Thiago Fernandes, Thiagueiro? Não tenho essa informação. O que é, André, que você falou aí do Lucas Cal? Fala comigo aqui no ponto. O Lucas Cal teria recebido jogar com sondagem de jogar no Inter Miami. Fica imaginando, imagina você acordar, você acorda, aí seu agente fala, seu Valu, você vai jogar com o Messi. Nossa. Olha no lance! Aqui o Minascap de junho, aliás, desta semana com 34 prêmios em dinheiro que podem mudar ou melhorar a sua vida. E a vida dos mineiros muda mesmo. São 30 giraminas de R$3 mil, R$10 no primeiro, R$10 mil no primeiro prêmio, R$20 mil no segundo, R$30 mil no terceiro e mais R$150 mil no quarto prêmio, R$300 mil em prêmios. Isso é Minascap. Você ajuda a paz, seu coração bate mais forte para você adquirir no minascap.com.br, lá naquele QR Code, nas mãos dos revendedores, nos postos de venda. Você pode baixar o aplicativo, que é rapidinho, é fácil, inclusive a maneira que eu também uso, além de comprar nas mãos dos revendedores. Baixa o aplicativo, ajuda a paz, seu coração bate muito mais forte. Isso é Minascap, meu povo. Vamos embora. Obrigado aos divinopolitanos Fuscal de Elton Novaes. Obrigado, Thiago Valu, Thiago Fernandes, a você de casa, muito obrigado. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, já mais informações. Um abraço.